Antes de chegar ao teorema de Liouville-Arnold, nós vamos precisar de um resultado auxiliar que eu vou enunciar na forma de um lema. Esse lema diz o seguinte: se um sistema hamiltoniano conservativo, ou seja, cuja hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, com n graus de liberdade, admite exatamente n constantes de movimento em involução, F1 até Fn, e a matriz formada pelas derivadas dos Fs em relação aos Ps não é singular, então existem variáveis canônicas, que nós estamos denotando por φ1, φn, J1, Jn, tais que, em termos dessas variáveis canônicas, a hamiltoniana só depende dos J's. A hamiltoniana não depende dos φs. Então vamos ver uma demonstração deste lema. A ideia da demonstração é, levando em conta que, por hipótese, essas funções F1 até Fn são constantes de movimento e os parênteses de Poisson dos Fs entre si são zero, nós vamos tentar encontrar uma transformação canônica das variáveis originais Qp para estas novas variáveis φj, escolhendo cada j como sendo um desses Fs, uma dessas constantes de movimento em involução. Então, vamos introduzir os candidatos a novos momentos. Jk igual a Fk de Qp. Isto é razoável, porque se os J's forem os novos momentos, eles têm que ter parênteses de Poisson zero entre si. E os Fs gozam dessa propriedade. Então, o nosso problema passa a ser o de tentar completar este conjunto de equações, exprimindo os φs como funções de Qp, de modo que esse conjunto constitua uma transformação canônica. Para chegar a essa transformação canônica, nós vamos proceder da seguinte maneira. Por causa dessa condição aqui, de que esta matriz formada por essas derivadas é não singular, tem determinante diferente de zero, o teorema da função implícita nos garante que é possível resolver estas equações, que são n em número, para os np's. E, portanto, nós podemos escrever cada p como uma função dos q's e de j. Isto é possível por causa do determinante diferente de zero da matriz formada por esses elementos aqui. Então, pelo teorema da função implícita. Isto quer dizer que, se nós substituirmos os p's dados como funções de q e j de volta nestas equações, nós vamos obter identidades. Então, nós temos as seguintes identidades. Fk de q no lugar de p, escrevemos psi de qj. Isto aqui é identicamente igual a jk, para cada k. Como isto é uma identidade, se nós tomarmos a derivada parcial em relação a QL desta identidade, o segundo membro não envolve QL, então nós teremos que a derivada parcial em relação a QL do primeiro membro será igual a zero. Então, derivando, resulta o seguinte. Então, derivada do primeiro membro em relação a QL.
essa função FK depende de QL diretamente e implicitamente através dos psis, que são os P's. Então, derivada em relação a QL se escreve assim, a derivada de FK parcial em relação a QL mais soma em S de derivada de FK em relação a PS derivada de PS em relação a QL, pela regra da cadeia. Mas PS é o psi-S, então vou escrever como derivada de psi-S em relação a QL. Isto aqui é a regra da cadeia, lembrando que psi-S é a mesma coisa que PS. Isto igual a zero. Consequentemente, nós ficamos com derivada de FK em relação a QL igual a menos essa soma aqui. Vamos chamar essa equação de 1. Por outro lado, nós não usamos ainda o fato de que, por hipótese, os F's têm parêntese Poisson zero entre si. Então vamos usar isso. Temos ainda que o parêntese Poisson FK FL é igual a zero. Mas isso aqui explicitamente é soma em J. Todas as somas vão de 1 até N. Soma em J de derivada de FK em relação a QJ, derivada de FL em relação a PJ, menos trocando Q com P. Como nós chamamos essas derivadas de W de QL, então eu vou fazer essa substituição aqui, ó. Derivada de FK em relação a PS é o elemento WKS daquela matriz W. Aqui também, onde aparecerem essas derivadas, vamos substituir logo. Por exemplo, aqui, ó, derivada de FL em relação a PJ é o elemento WLJ. E este aqui é WKJ. Chamemos esta equação aqui de 2. Se nós agora substituirmos 1 em 2, nós vamos ficar com o seguinte. Só temos que ter um pouco de cuidado com os índices, né? Mas, veja, cada derivada de f em relação a q contém uma soma em S. Então, ao substituirmos este termo por essa equação 1 e este aqui também, como aqui já há uma soma em J, ficaremos com uma soma dupla em J e em S, ou SJ, tanto faz. Então, este primeiro termo aqui vai se tornar menos, devemos substituir d de FK, d de QJ, por essa expressão aqui em cima. Então, o único cuidado é trocar L por J. Então, aqui vamos ter WKS derivada de psi-S em relação a QJ. E aqui repetimos W de LJ. Este termo vai ficar com um sinal positivo, por causa desses dois sinais negativos, mais soma em J em S de WKJ. Então, aqui temos que substituir a derivada de FL em relação a QJ pela equação lá de cima. Então, a letra K tem que virar L. Então, vai ficar W de LS. A letra que aqui é L
aqui tem que ser J. Então, derivada de psi-s em relação a QJ. Isto tem que ser zero. Como na primeira soma aparecem WKS, WLJ, e na segunda soma W de KJ, W de LS, a escolha dos índices de soma é irrelevante. Então, se nós trocarmos nesse segundo somatório os papéis de J e S, então se nós trocarmos as letras J e S, nós vamos ter W de KS, que é o mesmo que está aqui, W de LJ, que é o mesmo que está aqui, e aqui nós trocamos, fica derron de psi J, derron de QS. Isso não afeta essa soma porque a escolha dos índices é completamente irrelevante. Então, fazendo essa troca de índices na segunda soma e juntando os termos, nós ficamos com o seguinte resultado. Soma em J em S de WKS. Eu vou escrever nessa forma que é conveniente. Derivada de psi-J. Estou escrevendo este termo em primeiro lugar. Em relação a QS, menos derivada de psi-S em relação a QJ, W de LJ igual a zero. Mas esta equação pode ser escrita de uma forma mais compacta e da qual nós podemos extrair conclusões mais facilmente, introduzindo a matriz. Defina a matriz X com elementos XJS por o elemento JS dessa matriz é essa diferença aqui entre parênteses, derivada de psi-J em relação a QS menos derivada de psi-S em relação a QJ. Em termos desta matriz, esta equação aqui de cima pode ser considerada o elemento KL do produto da matriz W pela matriz X pela transposta de W. Por causa dessa soma dupla e pela definição de produto de matrizes, esta expressão aqui está afirmando que o elemento KL do produto dessas matrizes é igual a zero. Portanto, está dizendo que esta matriz produto é zero. Todos os seus elementos são nulos.